Eu me deitei a dormir depois de fazer minhas orações, junto com a minha família, né, minha esposa, minhas filhas, e comecei a sonhar. No sonho, é como se eu, juntamente com alguns irmãos da igreja, estivesse vindo de uma confraternização. Estavam todos reunidos e brincando de alguma coisa. Não me recordo o que, eu só me recordo que nós estávamos voltando deste lugar. Passamos em uma lanchonete para comer e descansar um pouco até chegar em casa. E quando nós estávamos nessa lanchonete, começava a televisão que estava dentro dessa lanchonete, começava a entrar aquela parte de urgência, e eles tomavam aquilo que estava passando na televisão, tiravam as programações normal e passavam uma mensagem urgente na televisão. Inclusive era a Rede Globo. E a mensagem que passava na televisão era a seguinte: um embaixador da ONU vai falar ao mundo inteiro, sendo isso inédito pela primeira vez. Nunca aconteceu na história do mundo. Mas esse embaixador da ONU vai falar de Washington, capital dos Estados Unidos, para o mundo inteiro, vai ser transmitido via satélite. E o pedido que as Nações Unidas estão pedindo é para que todas as pessoas, em todos os lugares, se dirijam para as praias, se dirijam para os estádios de futebol, para as quadras, se dirijam para os lugares menores, se dirijam para as comunidades, aonde vai ter telões esperando em todos esses lugares. Todos os países vão estar fazendo a mesma coisa. E a data que nós estávamos nesse sonho era dia 20 de dezembro de 2020. Repetindo, era dia 20 de dezembro de 2020. Essa era a data desse dia que nós estávamos dentro dessa lanchonete. E desse momento em diante eu me assustava. Eu olhava para o meu irmão, que também é pastor, e dizia para ele: esse cara só pode ser o anticristo. E se ele não for o anticristo, ele está muito próximo a ele, pois nenhum homem na terra conseguiria falar com a humanidade inteira de uma vez só. Bom, respeitando o tempo de 3 minutos, eu vou tirar e de início de novo. Voltando, então eu me assustei e eu falava para as pessoas que estavam comigo: eu falei a vocês que esse cara era o anticristo, ou é o primo dele. E agora nós não temos mais tempo algum. Nós teve muito tempo para se preparar e nós não nos preparamos. E agora acabou o tempo. Quando eu falava acabou o tempo, eu já saía desesperado. Agora não existe essa tecnologia no WhatsApp. Só que naquele momento eu peguei meu WhatsApp e eu selecionava vários contatos e todos eram pastores. E enviava um áudio para todos de uma vez só. Gravava o áudio de uma vez só para todos eles, coisa que hoje não é possível você gravar um áudio para vários contatos, a não ser que você grava e envie para vários contatos. Mas assim, lá era diferente. Eu gravava um áudio para todos os pastores que eu conheci e pedi uma reunião urgente aqui no templo da Igreja Coluna de Fogo. E então, quando era umas 8 horas da noite, nós todos se reunia, coisa de uns 25 a 30 pastores, bem conhecidos e próximos meu, e a gente se reunia para tratar desse assunto. Quando nós nos reuníamos, eu dizia aos irmãos, eu falei: olha, nós não pregamos acerca do anticristo,
Nós não ensinamos as pessoas sobre o anticristo e por esta razão nós temos o dever de aproveitar esse resto de tempo que nós temos e fazer isso agora mesmo. E aí o que aconteceu? Nós juntávamos todas as profecias que falavam acerca do anticristo, colocava em uma folha e imprimia. E aqui em São Paulo era como se não só nós, esses 30 pastores que estavam reunidos, mas como se os outros pastores também tivessem reunido, vários outros pastores em outros lugares, em outras localidades. E a gente dividiu a cidade de São Paulo inteira e as cidades nas regiões para a gente panfletar as profecias acerca do anticristo, para o povo não ir para as praias, nem para os estádios, nem para as quadras de futebol, para ouvir a mensagem desse homem. Eu esqueci de relatar. Ele ia dar essa palestra dia 1º, às 0h, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de 2021, de janeiro de 2021. Então, o que acontece? Como ele ia dar a palestra dele dia 1º, às 0h, na virada do ano do Brasil, porque foi a data mais próxima que eles acharam uma comemoração para passar essa palestra, então eles usaram o Brasil, às 0h de Brasília, da virada do ano. Sendo assim, nós tínhamos 11 dias, do dia 20 até o dia 31, para panfletar a região que nós ficamos. E nós pegamos essa parte aqui, quem vem do sul, em Juquitiba, até aqui na entrada de São Paulo, no Taboão da Serra, voltando para o outro lado até o Jacira. E dessa forma, nós ficamos para panfletar. Nós pegamos carros, colocamos caixa de som em cima dos carros, nós tiramos várias cópias e nós ficou mais ou menos com uns 3 milhões de pessoas, umas 3 milhões de pessoas para nós panfletar até o dia 31. Sendo assim, nós cumprimos a nossa meta, a nossa região, até o dia 28 de dezembro de 2020. Quando nós cumprimos essa data, passava na televisão toda hora o anúncio desse cara. E no anúncio passava o nome dele, ele tinha 2 nomes, porém, perdão, vou tirar aqui. Voltando, o nome dele, eu não conseguia ouvir o primeiro, eu só ouvia o segundo. E o segundo nome desse cara era Macron. Eu, no sonho, entendia Macro, que é o nome do supermercado, de uma rede de supermercado que tem aqui. E achava até estranho. Pesquisando depois eu encontrei esse cara. Mas voltando, passava no anúncio na televisão a todo instante que esse cara ia dar esse anúncio e ele ia falar como resolver os problemas climáticos que estavam acontecendo no mundo. E ele tinha solução para tudo. E então eu me preocupava, porque eu sabia pela Bíblia que o único homem que teria o poder de falar com o mundo inteiro e as pessoas se submeterem era a besta, ou o anticristo. Então, quando deu o dia 28 que a gente terminamos a nossa região, ficou restando as pessoas que se dirigiram para as praias, que segundo a televisão, já tinha cerca de 3 milhões de pessoas também nas praias, esperando já para o Réveillon e para a palestra desse tal homem. Sendo assim, eu fiz outra reunião com os pastores e nós decidimos fazer uma reunião geral
todos os pastores, convidar os pastores que eles conheciam, e a gente resolveu o que nós ia fazer com as pessoas que já estavam nas praias, se nós ia panfletar eles, falar para eles do acontecimento do anticristo ou não. E então nós marcamos essa reunião para as 11 horas da noite do dia 28 de dezembro de 2020. Quando eu estava com um carro para sair, que nós marcamos a reunião no Monte da Luz, aqui em São Paulo, é um monte bem conhecido que tem aqui. Quando nós marcamos a reunião, chegamos no carro para sair, um irmão meu que é afastado do evangelho, veio, parou na frente do meu carro, dobrou os joelhos no chão e falou que queria se converter. Eu falei, mas nós vamos orar por você. Ele disse, eu não só quero me converter, eu quero ir com vocês para esta reunião. Eu dizia para ele, não, você não pode ir, lá é coisa de pastor, você ainda não está pronto para essas coisas. Ele disse, eu não quero saber. Vocês já fizeram alguma coisa pelo evangelho, eu nunca fiz nada. E eu sei que se eu morrer agora, eu não tenho nada com Deus e nem fiz nada para ele. E eu quero ir com vocês. E aí eu tentei impedir o meu irmão dele ir com a gente, mas ele falou, eu tenho um carro e eu vou seguir vocês a qualquer preço. E como eu estava atrasado para a reunião, deixei ele ir e fomos para a reunião no Monte da Luz, onde vários pastores estavam reunidos. Quando nós chegamos no Monte da Luz, lá é muito grande, a entrada lá, o estacionamento lá é para 2.000 carros, e lá é muito grande. A entrada não cabia gente, e era só homens, e a reunião era só com pastores, embora tinha outras pessoas que não eram pastores, como meu irmão que foi infiltrado sem a gente permitir. Nós descia para o Monte da Luz. Com muita dificuldade nós alcançava o topo do monte, onde eles tinham montado um palanque. E um grande líder religioso aqui de São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Samuel Ferreira, ele estava em cima do palco e as pessoas perguntavam para ele o porquê que ele tinha feito aquela reunião. E então ele, com o microfone na mão, dizia, não foi eu quem fiz a reunião. Eu vim também porque fui convidado. E nesse momento eu falei, não, quem fez a reunião foi eu. Eles pediram para me subir no palco e eu subi no palco. Então eu falei a todos os pastores desta maneira, olha, Deus nos deu a oportunidade ainda de nós nos redimirmos e falarmos acerca do anticristo. Já panfletamos toda a nossa região, todos os pastores já panfletaram as suas regiões, porém ainda tem as pessoas que estão na praia. Eu queria saber o que nós vamos fazer acerca dessas pessoas que já foram para as praias, aguardar o Réveillon e, consequentemente, a palestra desse homem que eu considero que é o anticristo. E assim o pastor Samuel Ferreira tomou a oportunidade e disse, olha, lá tem satanista, lá tem macumbeiro, lá tem gays, lésbica, a comunidade LGBT, lá tem todo tipo de pessoa que já estão aguardando isso, então nós não podemos fazer muita coisa com eles. E se nós nos arriscarmos a for lá, provavelmente nós não vamos voltar. Muitos de nós vão morrer. Quando ele falou estas palavras, o meu irmão, que se convertera àquele momento, poucas horas antes, subiu no palco, tomou o microfone da mão dele e disse estas palavras, olha, eu nunca fiz nada para Jesus, mas eu sei que aqui no meio tem outros como eu que estão com medo, sabe que a hora chegou e também estão escondidos em algum lugar nessa multidão. E então, eu quero propor que nós, que nunca fizemos nada pelo Evangelho, vá. E se for de morrer, nós morremos. Pelo menos nós vamos saber que fizemos alguma coisa pelo nome do Senhor. E aquele que quiser ir comigo, que está disposto a dar a sua vida, dá um passo para frente. Nisso, pelo menos uns 2.000 homens se alistavam para descer. Um dos pastores que estava comigo era médico. E ele falou desta maneira, mas se esses homens pode se machucar ou até morrer lá, o certo é nós mandar uma comitiva de médico também,
para cuidar, fazer os tratamentos dos primeiros socorros para os irmãos que estiverem machucados. E o meu outro irmão já teve uma outra ideia de a gente levar os carros para lá. E então, levando o carro para lá, a gente podia resgatar os irmãos que foram espancados ou que foram apedrejados ou alguma coisa do tipo. Sendo assim, para resumir a história, nós conseguíamos 40 carros, uma equipe médica e 2.000 homens para panfletar nas praias, que estavam dispostos a dar as suas vidas se fosse preciso. Nisso a gente desceu para a praia. Quando chegamos na praia, nós foi descaracterizado, nós não estamos vestidos como cristãos, nós estamos vestidos como pessoas normais do mundo, nós estávamos vestidos de bermuda, nós estávamos vestidos colocando aqueles brincos de pressão, boné para trás, camisa mais apertada, botamos um som estranho no carro, que não era música evangélica, e descemos e ficávamos com os carros posicionados na entrada onde estavam as multidões, naquele lugar. E aí eu ficava no meu carro esperando com um rádio, foi outra ideia que tiveram lá, baixar no aplicativo de rádio no celular, os irmãos ficariam no máximo 10 metros em distância um com o outro, e assim a gente podia ver e ouvir. Qualquer coisa que acontecesse com os irmãos, o outro irmão passava o rádio, nós que estávamos nos carros tinha que dar nossa vida se fosse preciso para salvar aquele irmão que estava machucado. E aí o primeiro rádio tocou e um irmão passou a mensagem para mim e disse: olha, tem um irmão aqui que está muito machucado, está mal, corre para cá agora, senão vão matar ele. Naquele momento eu aumentava o meu som, começava a cantar pneu com o carro e pedia para o povo sair da frente. E as pessoas saíram da frente pensando que eu estava doido e ia em direção ao irmão que estava com a localização do GPS no celular. E aí eu encontrava aquele irmão caído no chão. E quando eu encontrava o irmão, eu falava para as pessoas que estavam espancando ele: sai de cima que eu quero passar por cima dele. Eu vou matar. Então as pessoas saíam da frente do carro pensando que eu ia atropelar o irmão, mas na verdade eu queria salvá-lo. E eu encostava o carro perto dele, ele ainda estava bem consciente, e eu abria a porta. Quando eu abria a porta, ele ia para entrar, as pessoas juntavam. Eu prendia a mão do irmão, pedia para ele segurar firme e já saía cantando pneu outra vez com os irmãos, com as pessoas que estavam em redor, para colocar medo. E assim eu consegui resgatar. Levei esse irmão até o posto médico que nós tínhamos deixado perto, na Baixada. E chegando lá, eu deixei ele lá e já saí em seguida voltando e recebi outra chamada no rádio. Quando eu recebi a outra chamada no rádio, eu pedi para o irmão para ficar perto do irmão que estava sendo machucado, e eu corri ao encontro dele. Chegando lá, esse irmão já estava inconsciente. Eu via que não tinha mais o que fazer e eu dava meia volta com o carro e saía outra vez. E então eu ficava bem triste, começava a chorar dentro do carro porque aquele irmão havia morrido, e recebi outra chamada. E assim foi o tempo todo que nós estivemos ali. Quando foi no dia 30, 2 dias depois, nós já havia conseguido panfletar todas as pessoas que estavam na praia e as pessoas também que estavam descendo para a praia. E então a gente reuniu onde estavam os médicos e fomos contar as nossas perdas. De 2.000 irmãos que desceram para panfletar, apenas 200 sobraram. De 40 carros que desceu, apenas 6 voltaram. O meu irmão que deu a ideia, que disse que daria a vida, se possível fosse, por não ter feito nada ainda e ter se convertido naquele tempo,
não voltou. Então eu me entristecia muito e chorava, porque o meu irmão não havia voltado. Quando nós já havia desistido de esperar mais e tinha passado da hora combinada, nós estávamos subindo de volta. Quando nós avistamos um carro vindo devagarzinho, chiando, e eu percebi que era o carro do meu irmão, apenas com o farol funcionando. E então eu cheguei até o meu irmão e ele estava todo machucado. Perguntei para ele o que havia acontecido e ele falou que foi resgatar um irmão. E quando chegou até esse irmão, era um conhecido nosso. E sendo assim, esse irmão estava desacordado e ele não quis deixar ele de mão. Ele foi salvá-lo da mesma forma e quase morreu para tirar esta pessoa de lá. E assim ele voltou quase nas últimas. Terminando, nós regressamos de novo para o templo da igreja aqui em Tapicerica da Serra. E ao chegarmos, já era bem tarde da noite, aproximadamente umas meia-noite para 1 hora da madrugada, nós não fomos para os nossos lares. Nós fomos para a igreja e eu apressadamente falava com todos que estavam ali. Agora nós temos que ir embora. Nós temos que fugir daqui enquanto nós ainda tem tempo. Nós não podemos ficar mais nem um minuto aqui. E os irmãos então começavam a perguntar, mas fugir para onde? Que lugar? E eu dizia desta maneira, eu encontrei um velho na internet e era um irmão. E esse velhinho na internet teve uma revelação, segundo ele, que Jesus voltaria em breve, só que o anticristo chegaria primeiro. E Deus mandou ele, numa montanha, guardar mantimento para um povo que iria se esconder nessa montanha. E então, esse velhinho fez uma senha. E a senha que ele fez estava num site e só conseguia baixar o mapa desse lugar quem tivesse a senha. E ele não deixou a senha em canto nenhum. Segundo ele, somente acharia essa senha quem Deus revelasse essa senha. Deus me revelou a senha. A senha era Espírito Santo. E aí eu falava com aquele povo, gente, nós temos que ir para o Espírito Santo, porque foi a senha que Deus me deu para achar esse mapa. E então eu pedia que 2 jovens da igreja, que mexem muito com o computador, procurassem esse velho e colocassem a senha Espírito Santo. E eles colocavam e encontravam o mapa. E o mapa estava dizendo que a localização ficava também no Espírito Santo. Sendo assim, eu dizia, agora nós já temos para onde ir. E nisso, um dos meus irmãos, melhor, 2 dos meus irmãos de sangue, são carreteiros. Um chegou com uma carreta e outro chegou com um bitrem. No primeiro vagão do bitrem estava cheio de compra, que ele trabalhava num supermercado, numa distribuidora. E o outro estava com a carreta vazia. E o pai de uma das jovens aqui da igreja é motorista de ônibus, e ele chegava com um ônibus. E vários carros pequenos nós tínhamos. Eu falei, gente, nós já tem como ir embora, vamos embora. Porém, meu irmão, que é pastor e é mais velho que eu, dizia, olha, nós não temos certeza ainda quem é este homem. E o que ele vai fazer? Eu acho desnecessário nós sair daqui às pressas dessa maneira. Acho melhor nós esperar o que este homem vai falar e então a gente tomar a decisão correta. E então olhar para ele e falar assim, Hércules, não pode, esse cara é o anticristo. E ele vai matar todos nós. Nós temos que fugir agora. Nós não podemos esperar. E então algum dos outros pastores começou a concordar com meu irmão. E grande maioria concordava com ele. Não, gente, vamos aguardar. Nós não precisamos sair aqui nas pressas. Nós não precisamos fazer as coisas dessa maneira. Se nós sair daqui desta forma, nós vamos se precipitar. E então, irmão,
Deus me deu algo nesse momento, como se na visão eu soubesse que eu havia tido esta visão há 2 anos atrás e eu não tinha feito nada e estava se cumprindo a visão por completo. E eu não podia ficar ali. Porém, como a maioria decidiu ficar, eu não podia ir contra eles, porque eu era a minoria. Então eu dizia para eles: olha, por favor, vamos, gente. Vamos, nós não podemos esperar, hoje ainda é dia 30. Nós dormimos um pouco, amanhã cedo nós sai. Nós vamos ter rodado um dia todo até ele começar a sua palestra. E os irmãos não me deram ouvido. E então eu, triste, abaixava a minha cabeça e ficava aguardando a palestra. Todo mundo foi dormir. E quando foi no outro dia, dia 31, que era a véspera do Ano Novo, nós fizemos outra reunião para todo mundo assistir na igreja, que ia ser às 0h. E eu já arrumei todas as minhas coisas, já arrumei dentro da minha casa, deixei tudo pronto. E desta forma a gente se preparou para ouvir a palestra. Então, irmão, contra a minha vontade, nós aguardamos a palestra deste homem. Eu vou cortar os detalhes para diminuir mais, porque é muito tempo. Então, tinha o Réveillon, vinha o estouro dos fogos, e assim que terminava a queima de fogos na praia, dava início à palestra desse homem nos Estados Unidos, em Washington. E era transmitido. Nas praias tinham uns dirigíveis e uns barcos, e eles ligavam um no outro. O dirigível ficava no céu e a embarcação na água, e virava um telão. Um telão como se fosse uma imagem holográfica. Não que tinha uma tela real ali, matéria, não, mas era a imagem holográfica transmitido por um sinal de luz. Era bem interessante, eu nunca vi isso em outro lugar. E todas as pessoas assistindo, e nós assistindo pela televisão, reunidos na igreja. O que acontece? Quando nós começamos a ouvir o discurso, ele falava muito sobre as condições climáticas, sobre as catástrofes que estavam acontecendo, e explicava o porquê que estava acontecendo. Ele falava dos trilhões de tonelada de lixo que é jogado nos oceanos todos os anos. Ele falava sobre aquecimento global. Ele falava sobre as indústrias de petróleo que estava destruindo o meio ambiente. Ele falava sobre tudo que diz respeito a clima e a natureza, sobre a extinção das espécies. E ele tinha soluções radicais para tudo. Ele dizia: vamos extinguir agora todas as petrolíferas e todos os carros serão substituídos por carros elétricos. Quem não tem a condição para fazer isso agora, faça quando tiver. Mas a partir de hoje nenhum carro mais poderá rodar com gasolina, com álcool, com óleo, com gás. Tem que ser carro elétrico. Ele falava também que os lixos iam ser limpos dentro da própria casa. E ele já tinha uma máquina que o esgoto purificava a água, e todos os lixos iam para essa máquina que era em outra parte e era reciclado. E ali se fazia várias coisas, inclusive adubo orgânico com os lixos, com os restos de comida. E era só que, pulando essa parte, para a gente não deixar a conversa grande demais, o que acontecia? Ele terminava depois de aproximadamente umas 2h30, 3 horas de palestra. Ele terminava a palestra dele e ele dizia desta maneira: agora nós podemos fazer e vamos fazer tudo isso, mas nós ainda temos o último problema a resolver.
Cada cidadão do mundo existente hoje será um soldado desse exército, o exército da nova ordem mundial. Ele dizia: todo aquele que não quiser cumprir as leis e as regras que serão impostas, poderão ser morto por qualquer um de vocês que querem seguir as regras para mudar e salvar o nosso mundo. Ele dizia: o retrocesso da humanidade até hoje chama-se um povo chamado cristão. Então todo cristão que não renunciar à sua fé e aceitar os termos que serão impostos a partir de hoje, vai ser morto. Quando ele falava essas palavras, vai ser morto, e vocês têm até o dia 10 de janeiro de 2021 para executar esse plano e nós colocar em ação o resto dos planos que a gente ainda temos. Eu desligava a TV, olhava para os irmãos e dizia: vocês querem ouvir ainda mais o quê? Já não foi o bastante, agora nós estamos nas mãos desses caras e nós deveria ter ido embora quando tivemos a chance. E ali algumas pessoas se desesperavam, algumas pessoas começavam a chorar e eu dizia: olha, não adianta mais chorar. Pega as coisas de vocês e vamos embora agora. Isso era por volta de umas 3 para as 4 da madrugada, quando nós fazíamos as malas, sendo 3 carros grandes, 2 carretas e um ônibus, uma minivan, e uma faixa de uns 15 a 20 carros pequenos. E a gente lotava todos esses carros, nós tiravam as mulheres, colocava todas elas, mulheres e crianças, no ônibus e na carreta. E os homens iam dentro dos carros fazendo tipo de patrulhamento. E nós dividimos esta viagem em 3 grupos, para não ficar todo mundo junto e se for pego, ser pego todo mundo. Nós dividimos 3 grupos, cada grupo com um dos carros grandes e cada carro saiu na frente. Sendo assim, foi um carro grande na frente com 7 carros pequenos. 5 quilômetros depois que esse carro da frente tinha andado, o outro saiu com mais 7 carros pequenos. E o restante 5 quilômetros depois foi com outro carro. A gente usou essa técnica para, caso algum de nós fôssemos pegos, outros poder fazer alguma coisa. Todos nós estávamos com rádio transmitido pelo celular. E então nós saímos de madrugada na madrugada do dia 1º, por volta das 4 da manhã, em direção ao Espírito Santo, com o mapa que a gente havia pegado na internet através desse velhinho que eu falei um pouco atrás. E andemos aproximadamente uns 300 quilômetros, nós cortávamos os guardas, meus irmãos é carreteiro, eles sabiam desviar uns postos policial. E depois que nós rodamos os primeiros 300 quilômetros, o carro de trás, que foi o ônibus com as mulheres e as crianças, foi pego. E então o motorista mandava um sinal de rádio e dizia: olha, acabamos de ser pego. E peço a vocês que não voltem, porque eles são muitos. E não sei o porquê, mas eles não estão amigáveis. Quando essa mensagem chegava para mim, eu já virava o carro dizendo: vamos voltar. Minha esposa, minhas filhas estão lá. E também as filhas de vocês. Se for para morrer, nós morre todo mundo, mas nós não vamos deixar elas para trás. Quando nós estávamos manobrando os carros para voltar, eles começavam a matar. E a lei era que eles não podiam matar com arma de fogo, tinha que ser arma branca. Porque as armas de fogo também estavam causando mal à natureza. Então tinha que ser espada, faca, entre essas coisas. E então um dos irmãos gravava dentro do ônibus, que era só mulheres e crianças, e eles vieram matando. E então quando eu recebi aquele vídeo, eu desesperei
e caí no chão aos prantos, porque minha esposa e minhas filhas morreram. E eu chorava muito, 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 muito. E os irmãos me chamando, pai, agora não adianta mais, já morreu, não tem mais o que fazer. Eu dizia, não, não tem jeito, nós temos que voltar, vamos voltar. Minha esposa morreu, minhas filhas morreu. E eu perdia totalmente o sentido da vida. E as forças, eu não sabia o que fazer. E então, quando eu... desculpa aí, pastor, porque me emociono bastante. Não sei porquê, mas Deus sabe. Nesse momento, um dos jovens aqui da igreja chegava para mim e dizia, pastor, o senhor sempre me falou que quando a gente morre na presença de Deus, a gente vai para o céu. Então sua esposa e as suas filhas estão no céu. Quando nós morrer, que não vai demorar pelo jeito, nós vamos encontrar eles lá. Por que o senhor está chorando? Quando esse jovem me falava estas palavras, me confortava. Então eu dizia mesmo, eu havia me esquecido disso. Vamos para frente, Deus deve ter algum plano com nós, ou vamos morrer na estrada, mas vamos adiante. E então nós continuava seguindo. Nós andávamos mais 300 quilômetros e o outro carro, o segundo comboio que vinha atrás era pego. Eles não começaram a pegar da frente, nós estávamos na frente, eles começaram a pegar de trás para frente. Era como se eles fizessem uma emboscada, deixávamos a gente passar e pegava o último. E assim, era do meu outro irmão, ele me mandava o áudio e dizia, olha, já vai embora, não pare, não pare, eles já pegaram a gente. E nisso já começavam a matar, eles não perguntavam se a pessoa queria renunciar nem nada, porque nós era fugitivo. E já matavam. E aí nós íamos no carro louvando, nós íamos no carro adorando, orando, acabou o louvor, acabou a oração. A maioria das pessoas que estavam vindo com a gente vinha chorando dentro do carro, os outros carros que encostavam, todo mundo chorando, sabe, sem ter nenhuma expectativa mais de sobrevivência ou de futuro. E as pessoas, agora todo mundo ligado em Deus, preocupado com a sua salvação, muitos pedindo perdão e era uma agonia, pastor, que eu sinceramente nunca havia vivido. E essa experiência para mim foi muito profunda, porque até hoje eu ainda sinto quando eu começo a falar desse sonho. E então nós continuamos, depois que esse carro do meu irmão foi pego, nós continuamos e andamos mais 300 quilômetros, completando 900 quilômetros de viagem. Bom, abençoado, voltando à visão, já consegui me recompor, estou bem melhor. Quando nós completamos 900 quilômetros de estrada de asfalto de pavimento, poucos pedaços que a gente cortou por estrada de terra para cortar dos guardas, a gente terminou o asfalto, né, o pavimento, e agora tinha mais 600 quilômetros para rodar em estrada de chão, de barro. 300 quilômetros nós conseguimos andar com a carreta e os carros. Porém, ao fim desses 300 quilômetros não andava mais carro nem carreta, só moto e cavalo ou a pé. Era como se fosse uma subida e muito cascalho, pedra. E no pé dessa subida, dessa serra, não era muito íngreme, dava para subir sem muito esforço, tinha uma pequena aldeia, uma pequena cidade, tinha casas de concreto, de barro, de bloco e algumas de madeira. Então era uma pequena vila, toda destruída, essa pequena vila. E como se tivesse uma guerra acontecido naquela vila, pedaços de
casa, de telha, de muro, escrombo, é uma guerra mesmo. E pedaços de pessoas, braço, perna, cabeça, uma coisa horrível. E a gente começou a andar por dentro daquela vila para ver se tinha sobrevivente. Começamos a chamar as pessoas. Tinha pessoas machucadas no chão, vivas ainda. E quando a gente entrou naquela vila, saiu mais ou menos umas 60 pessoas dessa vila que ainda estavam vivas. E uma senhora mais de idade veio até mim e disse: meu filho, o que está acontecendo? E eu dizia: mas como assim? A senhora não sabe o que está acontecendo? Ela: não, começou a cair umas coisas aqui na cidade. Eu falei: mas o que destruiu a cidade? Ela disse: então, meu filho, umas bolas de ferro que cai do céu, explode no chão e elas destrói tudo. Eu dizia: mas como assim? Não tem fogo aqui? Ela dizia: não, mas não tem fogo. Elas são umas bolas de ferro e elas caem no chão e elas estouram. E vai pedaço de ferro para todo lado, só que não tem fogo, não tem fumaça. E onde elas passam, elas destroem. E então nós falávamos para ela: olha, a senhora sabe que o anticristo chegou. Ela: mas quem é anticristo? Eu falei: aquele que veio para destruir a igreja. Mas o que é a igreja? E então eu descobri que aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Nem ela e nem a vila dela. Eu falei assim: mas como a senhora não conhece Jesus? A senhora não conhece? Todo mundo conhece Jesus, a gente prega para todo lugar. Eu falei: então, eu vou contar a história para você. Ela me disse que o pai dela era um índio e foi para a cidade. Chegando na cidade, ele não gostou da cidade. Ele não gostou das coisas que viu na cidade. Então trouxe a família dele para o mato outra vez. E chegando no mato, ele comprou um pedaço desse mato do governo. E esse pedaço onde ele comprou tinha muito ouro e ninguém sabia. Então ele garimpou esse ouro. E muita gente veio de muitos lugares e construíram casas e virou uma vila grande. E então esse garimpo acabou o ouro e muitas das pessoas voltaram para suas casas na cidade. Um pouco dessas pessoas ficou lá. E como o pai dela ficou muito rico, segundo ela, ele comprou uma torre para bloquear sinal de telefone. Que ele não queria que a modernidade entrasse dentro daquela cidade, daquela vila. Então eles eram desligados do mundo. O conhecimento que eles tinham era das pessoas que vinham de fora, mas não tinha rádio, televisão, não tinha nada lá. Porque o sinal era todo bloqueado. E então a gente anunciou o evangelho para ela, falando que Cristo estava voltando, que estava acontecendo no mundo, a perseguição à igreja. E eles quase todos se converteram. E eu compreendia que essa era a minha missão. E junto com esse povo veio uma criança de aproximadamente uns 7 anos de idade que parecia minha filha. Eu tenho uma filha com 7 anos de idade e outra com 1 ano. E aquela mais velha, uma moça, parecia minha filha mais velha. Ela estava com um machucado na perna, ela só mancava. E eu lembro que eu abracei essa criança e disse para ela: eu vou cuidar de você. Você vai ficar comigo. Cadê seus pais? E ela dizia que os pais delas tinham morrido. Então eu pegava, abraçava aquela criança como se ela fosse a minha filha, porque era muito parecida. E quando a gente começava a seguir para entrar, para procurar o nosso mapa, acontecia um estrondo no céu. E aquele povo já se desesperava, porque ele já sabia o que era, nós não sabia. E então umas bolas de ferro, umas bolas de esfera, mais ou menos com diâmetro aí de 1 metro, o diâmetro dela de 1 metro de largura, pesando aí, acredito eu, numa base que eu estou fazendo, uns 500 quilos de chumbo mesmo, vinha numa velocidade que não dava para você medir. Então eles começavam, só que eram muitas bolas de ferro. Aquelas bolas vinham de monte. E a maioria das pessoas começava a correr. Então eu percebi que eram as bolas que estavam destruindo aquela cidade que a mulher falou. Logo eu peguei essa criança, coloquei no pescoço e comecei a correr com ela como todo mundo estava correndo. Porém, quando eu estava para sair do campo do ataque dessas esferas,
eu percebi que uma vinha na nossa direção. Tinha uma pedra, uma rocha, eu joguei aquela criança atrás dessa rocha e me escondi, pulei para baixo. E aquela bola caiu uns 10 metros de distância de nós. E ela explodiu e um pedaço de ferro passou na batata da minha perna esquerda, arrancando tudo, ficando só o osso para fora. O osso ficou intacto, mas dava para ver pela batata que não tinha mais. E ali logo a gente correu, caçou jeito de fazer uns curativos, de remendar, de colocar uns panos, e eu já não tinha mais expectativa mesmo, aí que acabou minha expectativa de vez. Eu falei, eu vou morrer. E aí então a gente, todo mundo andando, muita gente morreu nessa hora, a gente andando, continuamos andando, ficou apenas 3 mulheres vivas da nossa família que veio na viagem, que foi minha mãe, a minha cunhada e a minha sobrinha que veio na bolé do caminhão do meu irmão, que foi o primeiro caminhão que a gente estava. Os outros 2 foi pego, o caminhão e o ônibus. E então, mais uma vez, passado umas meia hora, aquelas bolas apareceu. E todo mundo saiu correndo, só que dessa vez eu não podia correr muito, porque minha perna tá machucada e a da criança também, eu tava com ela no pescoço. Eu coloquei ela do lado da mão e nós começamos a correr mancando, nós dois. Mancando e correndo. Só que essas bolas veio demais, o campo de ataque delas agora foi muito grande, diferente do outro. E muita gente conseguiu correr e sair do campo de ataque delas, mas nós não. E eu me lembro que quando eu estava quase saindo, faltando uns 20 metros para sair do campo de ataque dela, uma bola passou por cima da minha cabeça. E quando ela passou por cima da minha cabeça, eu senti de jogar aquela criança para trás. E eu joguei ela para trás para a bola não acertar ela. E quando eu fui pular para o chão para me defender, aquela bola explodiu. E eu só deu tempo de eu virar o rosto. E ela veio na minha direção, muitos ferros. E um deles passou na minha costela, por trás das minhas costas. E nesse momento eu fiquei paralisado, eu não caí no chão, mas fiquei estático, parado, sem conseguir me mover. Foi quando a minha irmã veio na minha direção e começou a falar comigo. E ela dizia, Zé, você tá bem, você não morreu, é um milagre, aquela bola explodiu perto de você. E eu dizia, Val, olha nas minhas costas e vê como é que tá minhas costas. Eu senti alguma coisa passando aí. E eu não consigo me mexer. Quando a minha irmã ia para minhas costas, ela caía como se fosse um desmaio. E começava a gemer e gritar e dizer, não, meu irmão, não, meu irmão, não. Eu falei, Val, o que aconteceu? Ela falou, Zé, eu tô vendo seus pulmão. Suas costelas tá toda quebrada, você vai morrer. Suas tripas tá derramando por cima das suas costas. Eu dizia, meu Deus. E aí, esse rapaz que havia falado comigo, o rapaz que havia falado comigo para mim não ficar preocupado que a minha esposa e minhas filhas tinham morrido, mas eu ia encontrá-las no céu, veio até mim, pegou nas minhas mãos e começou a ficar desesperado. E pastor José, não, você não pode morrer. Você tem que levar nós até aquele lugar, você não pode morrer, você não pode morrer. E desesperava. E eu dizia para ele, eu falava, Gleidson, você falou comigo que eu ia encontrar minha esposa no céu e agora eu tô indo, Gleidson. Você tem que continuar e eu vou ficar por aqui. E ele se desesperava. Quando a minha mãe veio, pegou nas minhas 2 mãos e começou a chorar em outras línguas. Chorar num sentido espiritual muito grande. E nessa hora o meu corpo começou a tombar, meu corpo de carne, mas o meu corpo espírito ficou pegado nas mãos dela. E então houve uma explosão de luz, muito forte, como se fosse um flash de máquina de fotográfica, aumentado 1000 vezes, e aquela explosão de luz pegava nos meus olhos, e eu dava um impulso para cima, como se eu estivesse subindo. E nessa hora eu soltava a mão da minha mãe e começava a subir, como se estivesse indo para o céu. E uma alegria começou a brotar em mim, um peso, uma leveza começou a nascer.
e aquela coisa linda, e eu fui subindo devagar, até que em um certo ponto eu travei e não conseguia subir mais. E eu começava a fazer força para subir e eu estava parado, eu não conseguia me mexer. Foi quando eu senti que eu estava descendo ao invés de subir. E nesse momento eu comecei a desesperar, não, mas eu não posso descer, eu tenho que subir. E uma agonia muito grande, aquela força que eu fazia para subir, eu não conseguia subir. Foi quando eu vi outra explosão de luz. Naquela outra explosão de luz eu dava mais um impulso para cima. E aí aquele peso saía e eu continuava subindo devagarzinho outra vez. E num certo momento, mais uma vez eu travava, não passava daquele outro lugar. E então eu começava a descer outra vez devagar. E fazia força, eu fazia muita força como se eu quisesse voar, mas eu não conseguia voar. E então eu travava e devagarzinho eu comecei a descer como se um peso imenso pegava nas minhas pernas, eu não via nada, mas sentia um peso que eu não podia suportar, então eu começava a descer. E nesse momento o meu espírito começava a chorar e eu não sabia por que eu estava descendo, se eu tinha que subir como salvo. E nessa hora houve uma outra explosão de luz, e nessa outra explosão de luz eu acordei, pastor, com os braços e as pernas para cima, estirados para cima, deitado na cama, duro, travado, como se tivesse congelado. Virei de lado, caí da cama, demorei para recuperar os movimentos do meu corpo. E só conseguia chorar, chorar, e eu tentava acordar minha esposa, ela não acordava. Eu tentava gritar e não conseguia, e desesperado, não, eu estava morrendo, e por que eu não estava subindo? E aquela coisa, aquela agonia, e eu sacudia minha esposa e ela não acordava. Foi quando eu levei um choque e eu caí na cama já desmaiado. E vim acordar de novo, era 9 horas da manhã. E quando eu acordei, eu contei o fim da visão para minha esposa, porque ela estava indo trabalhar. Levantei, fui atrás do meu irmão, contar para ele, não achei, saí caçando irmãos por todo lugar, porque eu precisava contar esse sonho. E ainda desesperado, pastor, e eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas com os ossos doendo, com o corpo todo ruim, mas algo muito profundo aconteceu na minha vida, porque a partir desse momento nunca mais eu fui a mesma pessoa. Deus trabalhou no meu ser, eu me desprendi da terra, acabou minha vontade de construir, de ter, de possuir. De uma casinha vendi, a gente investiu na obra e agora a gente estamos com um projeto que Deus nos deu de uma comunidade cristã fazendo a obra do Senhor. E graças a Deus o Senhor mudou totalmente o conceito da minha vida evangélica cristã. Amém. E esse sonho foi dia 15 de outubro do ano passado, de 2017. Tem mais de ano, né? Esse sonho. E de lá para cá a gente tem feito da vida, do tempo que a gente tem aqui, forças, né? Fazendo obras, porque eu li o que está escrito em Mateus 25, a partir de 34, tive fome, não me deste de comida, tive sede, não me deste bebida, tive preso, não fosse me visitar, tive enfermo, não fosse ver-me, fui peregrino, vocês não me hospedaram, mas Senhor, quando te vimos dessa forma, não te demos assistência. Quando deixasse de fazer aos meus pequeninos, a mim o deixasse. Esse é seu critério que o Senhor vai usar. Você fez, você não fez, cadê o talento? Você enterrou o talento. Então tudo isso veio saltando e eu comecei a estudar, pesquisar essas coisas. E aí encontrei o canal do Senhor e me ajudou bastante também. Com tudo que eu ouvi, que eu pensei que eu estava sozinho nessa loucura, né? Não leve a mal porque eu falei loucura, porque para mim tudo ficou muito novo.
E então venho assistindo vídeos, venho assistindo coisas que eu, meu Deus, o que está acontecendo? E juntando força, a gente começamos um projeto em Minas Gerais. O Senhor deu uma terra para nós começar esse projeto. É um projeto de ressocialização, onde, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma comunidade cristã. Lá já tem irmãos trabalhando que abandonaram os seus trabalhos. Esse ano, dessa visão que Deus me deu, a gente já conseguiu isso. Vamos montar uma irrigação, uma plantação lá vamos cultivar, vamos viver como cristão, ali vamos, se Deus permitir, tirar recurso para enviar missionários para ir em outros lugares onde a palavra ainda não foi pregada. Se para isso ainda restar tempo, mas vamos cuidar daquilo que Deus quer que nós cuidamos. E por isso eu estou comunicando com o irmão. Deus sabe o porquê. E sempre que o Senhor tocar, a gente vamos estar passando aí, em nome de Jesus. E se o irmão, uma hora que tiver um tempo, quiser bater um papo sobre esse assunto, a gente conversa. Amém? Deus abençoe. Que mais à medida do possível. Então, pastor, deixa eu falar algo aqui pro irmão. É que assim, depois que eu tive essa visão, esse sonho, Deus não me deu uma resposta se isso literalmente iria acontecer. Eu acredito que foi um despertamento para mim, porque há 12 anos estou na presença do Senhor. Desses 12 anos, 6 anos sou pastor. Então isso para mim foi um grande despertamento. Só que eu comecei a me preocupar com algumas coisas. Tipo, depois que comecei a pesquisar Emmanuel Macron, vi a Agenda 21, né, o COP 21, que ele estava querendo fazer, e tudo isso encaixava perfeitamente. Eu não conhecia esse homem até esse sonho. Nunca tinha ouvido falar desse homem. E então tudo ficou muito complicado, porque muita gente apontando ele como anticristo, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, mas como pode? E eu lembrava da feição dele também no sonho. Inclusive eu assemelhei ele com aquele ator de filme antigo que eu gostava de assistir, o Van Damme. A aparência para mim, quando eu pesquisar, eu me lembrar. E foi o que eu encontrei. Então, se eu não tive resposta se isso era algo literal, ou se foi mais mesmo por despertamento, mas me despertou. Hoje eu sou uma nova pessoa.